Eu sou Lucimar Oliveira, founder e CEO da Newtek Tecnologia. É um imenso prazer recebê-los nesse podcast Mobilidade 4.0. Se você chegou até esse episódio, com certeza você está buscando mais informações, querendo evoluir a tua empresa, querendo se evoluir enquanto profissional, para que a gente possa falar desse novo tempo que está chegando. No episódio anterior, no primeiro episódio, nós falamos muito sobre as possibilidades, sobre mercado sem conectividade, sobre algumas operações que são projetos especiais. E nesse específico, a gente pretende trazer a mesma provocação. Como você pretende se diferenciar no mercado, como você pretende levar a tua empresa para essa diferenciação. Eu recebo aqui com muita honra uma pessoa que a maioria de vocês já conhece, que é o Sérgio Jabali, CTO da GoFleet, antiga GoSat, atual GoFleet, nós vamos falar também bastante sobre isso, e que nos últimos 10 anos vem do mercado de gamers, que foi muito curioso ele ter nos contado isso, e que nos últimos 10 anos está administrando aí toda essa plataforma e gestão de frotas da GoFleet, e eu queria que ele contasse um pouquinho para nós como é que é isso. Sérgio, bom dia, muito obrigada por ter você aí conosco. Eu já agradeci N vezes. Para mim é um prazer imenso estar falando com você. Conta um pouquinho para nós dessa tua chegada no mercado e como é que é isso. Olá, Lucimar. Bom dia aí para os nossos ouvintes aí do nosso podcast. Um bom dia também para os telespectadores aí do videocast. Lucimar, é um prazer enorme aqui estar contigo. Agradeço muito o convite aí para a gente bater esse papo nesse segundo episódio e estou super à disposição aí para a gente trocar muita ideia. Eu entendo o seguinte, esses últimos tempos, o que eu tenho estudado muito, tenho avaliado muito, e eu percebi que o mercado de telemédicos é um mercado que agora, em 2022, foi avaliado em 9 bilhões de dólares, com uma pretensão de chegar em 2027 a 16 bilhões de dólares. Quer dizer, quando eu vejo esse crescimento, por um lado, eu me animo na condição de fornecedora de hardware e entendo que o Brasil ainda é um país que vai trabalhar muito com hardware antes disso tudo sair de fábrica, então eu vejo um grande mercado de crescimento. E por outro lado, eu dou uma angustiada, acho que o termo é esse, de pensar como é que nós vamos fazer tudo isso tão rápido. É um pouco por aí que eu queria conduzir a conversa com você. Mas eu retomo nesse tema e antes eu queria que você contasse quem é o Sérgio Jabali, da onde você vem, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso e sobre um lado da tua empresa. Nos situa em relação a isso, para que a gente possa seguir isso com mais tranquilidade. Afinal de contas, quem é esse menino Sérgio do Gamers? Conta para nós. Ok, Lucimar, olha só, eu sou nascido, criado em Londrina, né, no norte do Paraná, isso até ali os 17 anos. Depois disso eu fui fazer engenharia de computação em Campinas, e meu sonho era voltar para Londrina e abrir uma empresa de software. Só que aconteceu algo um pouquinho diferente, né. Lá em Campinas mesmo, quando eu estava no segundo ano de engenharia de computação, encontrei outros alunos que também queriam montar uma empresa de software, e a gente acabou montando, inicialmente trabalhando com software para web, aquele finzinho da bolha de internet que teve ali em 99, 2000, né, no ano de 1999, 2000, e a gente passou um pouquinho daquele tempo fazendo, né, fazendo sites dinâmicos e tal, que era o que estava na hora ali acontecendo de forma muito recorrente, né, era uma bolha forte ali que estava acontecendo, que depois veio estourar, como todos sabemos, mas a gente acabou direcionando a empresa para fazer jogos eletrônicos, e é isso aí mesmo que você falou. Então eu vim do mercado de games, por ali eu passei 10 anos fazendo jogos, fiz mais de 250 jogos para diferentes plataformas, fizemos jogos para web, que eram os chamados adver games, né, a gente fazia para agências de publicidade. Fizemos jogos para Master System, Mega Drive, os mais antigos vão saber que esses são videogames, né, são consoles. Fomos a primeira empresa que teve acesso ao kit de desenvolvimento da Nintendo para produzir para Nintendo DS, que é aquele console de mão, né, e para o Nintendo Wii. Então a gente teve kit de desenvolvimento, lá nos anos 2000, mais ou menos, 2000 e pouco. Foi um negócio muito bacana. E produzir games, então, foi o início da minha carreira profissional ali, Lucimar. Então, o que que eu acho que é o legal disso? A gente trabalha com diferentes perfis, né, então você tem artistas que cuidam só de ilustrações, artistas que fazem o pixel art, que é ponto a ponto, quando você tem uma tela reduzida, a gente fez jogo para celular também.
Você lida com artistas da área de 3D, que mexe com modelagem, né, com a movimentação do personagem, e outro que é com a modelagem. Então você faz esqueletos, é um tipo de artista. A modelagem é outro tipo de artista, para você poder animar. Os programadores, naturalmente, que tem diversas camadas, né, programador de gameplay, né, você tem programador de animações, etc. Além de economistas para manter o equilíbrio do jogo, etc., administradores. Então, é uma escola, na verdade, muito gostosa, assim, muito interessante, porque você está sempre trocando com a pessoa que está ali do outro lado consumindo aquele produto, né? Afinal, o jogo você recebe ali os inputs que a pessoa deu, né? Vai para frente, vai para o lado, enfim, dependendo do tipo de jogo, processa aquilo e devolve aquele resultado para a pessoa e fica uma interação que vai e vem o tempo todo. Na medida em que você está falando, eu estou pensando assim que para você, para a tua cabeça, velocidade, estratégia e muita movimentação é santo de casa, porque você já está acostumado com isso na medida. Porque eu ia te perguntar como é que você veio parar nessa e consegue administrar a gestão de frota e falar de mobilidade. Porque você já fazia isso, porque a tua cabeça já era isso em função de velocidade, em função de muitas informações ao mesmo tempo, porque game é muita informação ao mesmo tempo é estratégico, e eu acho que isso é conseguir fazer software para administrar mobilidade, que é o que a gente está falando hoje em dia. É por aí o caminho? É por aí, Lucimar. E olha só que interessante, fazer jogos e fazer simulador, existe uma diferença e uma parte que é idêntica, que é o seguinte: o idêntico, simulador e jogos é a mesma coisa, certo? Num simulador, você também manda uma máquina, por exemplo, você vai fazer um simulador, né, de uma máquina numa plataforma de petróleo, de um guindaste. Você vai usar os mesmos recursos que um jogo. Agora, a diferença é a seguinte: o jogo ele tem que ser legal, o jogo ele tem que ser cativante, senão o jogador ele sai. Então a troca entre o jogo e o jogador, ela é o que faz aquilo ali continuar acontecendo. E aí acho que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Essa troca com o gestor, para nós, por exemplo, é a coisa mais importante, né? Então, uma coisa é você oferecer serviços para o mercado, né, a partir de uma leitura, e outra coisa é você oferecer serviço para o mercado e aprimorar essa leitura o tempo todo nessa conversa com os Sim. gestores e fazer essa troca de vai e vem o tempo todo. E isso acho que traz uma possibilidade de você entender melhor o que é necessário para que aquele gestor tenha o seu sucesso. E aí a gente consegue trabalhar em cima daquele objetivo. E tornar lúdico, né, Sérgio? Eu vejo assim, eu sou aquela que não apareço, né? Eu costumo dizer que eu pareço a bateria do carro. Aquela que está dentro do carro, mas eu não apareço, eu sou o hardware que não apareço. Todo o glamour desse trabalho de gestão está na mão de vocês que fazem plataforma, porque é isso que o cliente vê. E eu já vi algumas plataformas, nesses 25 anos aí de mercado, eu já vi algumas plataformas e eu vejo algumas muito lúdicas e muito mais fáceis de lidar. E como fazer gestão de frota é absolutamente necessário nos tempos de hoje, mas por outro lado é um trabalho visto como menor ou sujo ou muito do interno, né? Não é aquilo que a gente mostra, não é a fachada da empresa, é aquilo que está interno, mas é fundamental, a cozinha da casa. Eu entendo que quanto mais lúdico, mais fácil e mais com estratégias que você possa adequar aquilo que o teu cliente precisa, essa é a melhor plataforma. E da forma com que você está me contando, eu vejo que é fácil de lidar. E tem que ser, porque senão você cai num mercado que está em total ascensão, que tem me assustado com a velocidade. Eu vejo ações do governo aí falando de smart system, falando de transporte inteligente, vejo essa conectividade crescendo muito rápido, a gente sai do 4G, se fala de 5G e as pessoas já estão falando em 6G. Eu sei que no Brasil isso é um pouco mais demorado, mas que vai chegar, vai. Vejo os mercados, os carros na Europa completamente inteligentes e já conectados, falando, avisando sobre direção mais automatizada, avisando sobre acidentes na estrada. Eu vejo isso de uma forma muito de assistência e muito de conveniência. Quer dizer, assim como o Waze hoje é uma conveniência, não é uma tecnologia, é uma conveniência. Eu vejo que o mercado está crescendo muito, exigindo muito, a tecnologia não demora, né?
E eu quero que você me conte um pouco como é que a GoSat virou GoFleet, que é uma pergunta que todo mundo tem, e dentro desse GoFleet, que é muito mais fluido, como é que você vê todo esse mercado acontecendo? Olha só, Lucimar, eu vou voltar até um pouquinho aí no tempo, para chegar nessa resposta da GoSat se tornando GoFleet. Então, estou trabalhando ali com games, né? Como eu comentei no passado, passei 10 anos trabalhando nesse estúdio, né? É um estúdio que produz o jogo. A gente é como se fosse uma banda, né? Que produz a música. Tá? E aí, depois disso, eu dei aula, dei aula para a universidade na área de programação, para curso de engenharia de computação, engenharia elétrica. Depois eu voltei para o mercado de games. Esse período de aula foi curto, foi um período de 6 meses. Aí eu voltei para o mercado de games, mas dessa vez para trabalhar numa publicadora, que é um pouquinho diferente do que é um estúdio. A publicadora é como se fosse a gravadora da música, que existia lá no passado, né, antes da Tá. vinda da Apple, do iTunes e tal, que mudou, né, antes da vinda do MP3, que mudou completamente aí o mercado fonográfico. Então eu fui para uma publicadora, e aí na publicadora eu fiz dois trabalhos principais. Um deles foi a criação de um jogo brasileiro. A publicadora não cria jogo, ela publica jogo, ela põe o jogo no mercado, ela, Ela publica, ela tá? publica. Mas, como era um jogo genuinamente brasileiro, a gente não conseguia achar algo fora do Brasil e aplicar uma marca do Brasil. No caso, era o jogo Turma do Chico Bento, um jogo social feito para o Facebook e para o Orkut, que era uma rede social que na época ainda existia. Ela já estava começando o seu declínio, mas ainda existia e foi muito grande no Brasil. Enfim, produzi esse jogo, foi um negócio muito bacana, tivemos lá 4 milhões de usuários registrados e tal. E logo depois passei a trabalhar nessa publicadora, Lucimar, como o olheiro da gravadora, vou fazer essa analogia. Ou seja, Tá. eu estava na publicadora, eu viajava para vários países, indo em feiras ou indo direto em outros estúdios que estavam produzindo jogos, para ver os jogos que estavam sendo produzidos e trazer isso para o Brasil. Eu me tornei lá o gerente de conteúdo dessa publicadora brasileira. Aliás, é uma multinacional. A publicadora ela é originalmente filipina, mas no Brasil é onde ela tinha a maior Tá. operação. Por isso que a análise de conteúdo era feita aqui no Brasil, era feita com essa minha equipe. E aí, Lucimar, entra muito trabalho de entendimento do que os outros estão produzindo, de licenciamento, de negociação, né? Entra o trabalho de BizDev, que a gente chama, né? Que é o desenvolvimento de negócio, Business Development. Então começou a me dar uma coceira de voltar para o mercado de produzir tecnologia, né. Então passei 2 anos trabalhando com isso, falei: "Vou voltar para o mercado de produzir tecnologia". Nessa época eu não estava mais em Campinas, eu estava em São Paulo. E aí eis que surge o convite da Golsat para eu conhecer a empresa, né, e entender o que que a empresa fazia. Eu falei: "Poxa, esse negócio é muito interessante. Acho que É um jogo de é carrinho. um jogo de carrinho que e o jogador é o gestor de frotas ali do outro lado da Isso. tela. Acho que eu vou adentrar nisso aqui e vamos ver, acho que eu vou suceder, porque é produzir software, né, e tem toda a parte de imagem, animação, dados, principalmente a parte de análise. Jogo é um negócio muito interessante, porque ele é muito complexo. Você tem que conseguir fazer muitas análises por trás do jogo para conseguir entregar um produto de qualidade. Então isso me atraiu muito, falei: "Acho que vai dar certo". E aí surge esse convite e eu venho para então Golsat, né. É E a volta ideia para Londrina. e volto para Londrina, que é a minha cidade natal, onde moram meus pais. Falei: "Poxa, vai ser legal, vou estar mais próximo da minha família, então vai ser uma coisa muito boa". E aceitei o convite e vim. E aí, quando cheguei, falei: "Deixa eu fazer agora um bom diagnóstico, né, do que vai ser o plano que a gente vai estabelecer aqui para trabalhar o software da Golsat". A Golsat é um software antigo, e eu comecei a estudar todo esse software, agora sim mais a fundo, e falei: "Acho que dá para fazer alguma coisa aqui. Vou criar um novo software, vou usar todo esse conhecimento de telemetria que a empresa reuniu ao longo dos últimos anos com a ajuda dos gestores. Vou Tinha já uma equipe estava pequena nesse momento, uma equipe de tecnologia. Vou construir também uma equipe, subir uma equipe com mais membros para poderem ajudar a construirmos algo novo, baseado nesse conhecimento e trazendo essa pitada do jogo, né, essa pitada da troca com o gestor. E foi isso que acabou acontecendo. E aí, com poucos meses de casa, a gente já começou a produzir o novo software da empresa chamado GoFleet. Bom,
o GoFleet vai sendo trabalhado, teve uma boa etapa ali de pesquisa, demorou um tempinho, né, as coisas não saem da noite para o dia, né, para ter um filho, né, uma mulher demora 9 meses, Aham. né, não adianta você colocar 9 mulheres e fazer um filho em 1 mês. Então, Não dá. o GoFleet ele demorou para nascer e ele nasceu pequenininho. E foi crescendo, ele nasceu em 2017, a data foi 30 de agosto de 2017, então ele completa 5 anos agora em 2023. Aliás, completou 5 em 2017, 22 completou 5 anos, vai completar 6 anos agora. Então o GoFleet ele é muito jovem ainda. E aí, no início do ano passado, a empresa que se chamava GoSat já tinha essa ideia de tirar o sat do nome. Por quê? Porque a gente trabalha com rastreadores que não são movidos, eh, Só satelitais, via conectividade satélite, né, a satelital. conectividade não é satelital, apenas o GPS, isso sim, naturalmente. E a gente já queria mover esse sat, e nada mais justo do que trazer o Fleet. E aí o software já tinha trazido o nome GoFleet, e acabamos o software foi criado, virou GoFleet, e a empresa acabou adotando o nome de GoFleet em março do ano passado, então em março de 2022. Então foi assim que a GoSat acumulou todo aquele conhecimento, criou-se esse novo software chamado GoFleet e ela passou a se transformar com o nome GoFleet. Você sabe que isso me traz assim que modernizar é inevitável. Conforme você estava falando, eu fui pensando que a droga raia não é mais droga raia, ela é só raia, que a baterias Moura não é mais baterias Moura, ela é só Moura, que o McDonald's não é mais McDonald's, ele é só Mac. E isso veio me trazendo que a gente tem que começar a diferenciar que Uber não é táxi, táxi é táxi, Uber é Uber, smartphone não é máquina fotográfica. Eu venho no decorrer do tempo, fazendo essa linha do tempo, eu também sou muito de criar contexto, né? Eu venho fazendo essa mudança e a gente também está numa mudança radical aí de identidade com a Neutec, tanto com a Jimmy. Exatamente isso, tem que atualizar. Isso não é desmarcar a marca, isso não é desvalorizar a marca, muito pelo contrário, isso é trazer para atualização. Eu digo que Airbnb não é hotelaria e por aí vai, né? A gente tem que trazer. Eu acho o Fleet bastante fluido, me traz mais essa coisa e muito mais focada naquilo que vocês buscam focar, que é safety, que é frota corporativa leve. Eu acho bastante interessante isso e a questão dos jogos para mim hoje ficou muito claro. Acho que você tem a cabeça de que vou fazer jogo para alguém que está fazendo gestão. Esse alguém que está fazendo gestão precisa ter estratégias. As estratégias são variadas porque os jogadores são variados e cada jogador joga de uma forma e o resultado tem que ser ganha, perda ou acompanhamento. Ô Se entrar Lucimar, no ganha-ganha, é transformação sempre para o positivo, né? Olha só que legal. é transformação. GoFleet, então assim, o nome já foi ali no software, ok. Dali a pouco, sabe o que aconteceu? A gente ia conversar para fazer integrações, né? A equipe técnica ia conversar. O próprio cliente já falava: "Ah, nós vamos conversar aqui com o pessoal da GoFleet". Da Já GoFleet, o não cliente já chamavam mais de identificou. GoSat. Então o cliente identificou. Então a gente só assumiu o novo nome. Isso são transformações que a gente faz de forma, vamos dizer, segura, de forma esperando ali o Claro. tempo correto daquilo acontecer. E te digo mais, Lucimar, no próprio software, a gente já tirou, se pensarmos aí a forma como ele nasceu, ela já não é mais a forma como ele é hoje. Né? Os processamentos que ocorrem por trás desse software eles já foram muito aprimorados. O que eu quero dizer com isso? A gente tirou algumas versões, né? Antes a gente processava muita coisa dentro de banco de dados, hoje a gente processa fora. Então a gente já fez vários novos arranjos dentro do software. Lá, a hora que você está vendo a tela, está tudo igual, mas ele se tornou mais rápido, ele se tornou mais escalável. E a Tá. gente não tem vamos dizer, essa dificuldade da mudança. Pelo contrário, a mudança nos atrai. Seja ela uma mudança de abandonar algo que a gente construiu há 1 ano atrás e substituir aquilo por algo que a gente acabou de construir agora, ou seja, a mudança de um nome para algo que vai levar a gente para frente, para um futuro, para a gente conseguir gerar o impacto e atingir o nosso propósito ali de preservar vidas. Eu acho que isso é característica de empreendedorismo, né? Não dá para ter medo. Tem que. Até dá, eu acho que a gente até tem medo, mas acho que não, a gente não tem mais tempo para aquele.
trabalho processual de deixar ficar perfeito para ir tomar uma decisão. Não é bem isso. A gente tem que soltar no mercado, adequar. Costumo dizer que é trocar o pneu com o carro andando, subir o avião sem asa. Eu brinco muito aqui que eu falo, sobe o avião sem asa e põe a asa no durante. Mas tem 100 pessoas dentro do voo, mas não vai cair. E você tem que ter essa crença e acreditar que não vai cair, põe depois, porque isso é empreendedorismo. Ô, Lucimar, essa Sérgio, história do avião, eu brinco muito também com o pessoal aqui. Eu falo assim, gente, quando a gente vai construir alguma coisa, naturalmente que nas discussões a gente consegue imaginar um avião grande, como é um Airbus A380. A gente consegue imaginar aqui, tá. mas a construção, ela né, uma outra fase. A construção, ela é aquela transpiração para se fazer acontecer. Então, vamos chegar lá no A380? Vamos chegar nesse avião grande? Vamos. Mas primeiro vamos construir um avião de hélice, vamos fazer um voo, vamos entender um pouquinho melhor. Depois a gente amplia, vamos colocar turbina, faz outro voo, vamos melhorar a fuselagem, vamos subir um pouquinho mais alto, depois vamos aumentar o tamanho da aeronave, colocar mais gente ali dentro, né, aumentar a tripulação, até que uma hora a gente chega É isso. naturalmente Começa, né? naquele grande. Exatamente. Acho que a pegada é essa, começa, é que a gente vem de uma formação muito tradicional, onde as pessoas faziam na medicina e ficavam 5 anos, aí faziam residência, aí depois começavam a trabalhar no consultório do pai para depois se atrever. O mundo não permite mais isso hoje em dia, a velocidade não permite mais isso, você tem que se atrever. Isso implica em como seres humanos, que eu acho que a gente pode até depois no final falar um pouco sobre isso, mas como seres humanos sermos mais atrevidos, termos menos medo, porque é na velocidade que o mundo está indo. E não dá para frear, não dá mais para frear. A gente acorda de repente. Isso me lembra bastante a história da inteligência artificial, porque eu falo há quanto tempo a gente vem sendo monitorado pelo Google, por exemplo, que já sabia tudo aquilo que a gente fazia, e de repente no 20 de novembro alguém diz assim, olha, agora isso é inteligência artificial e a gente está soltando isso com o GPT, com o chat GPT, e esse é o nome. No dia 21 de novembro já estava todo mundo, outras pessoas, né? Uma mudança, mas isso já vem acontecendo no decorrer, e aí foi dado. Bom, eu que sou mais sênior aqui, né, que sou a mais velhinha, vou te levar por uma viagem que eu penso que é o seguinte, como profissional da área há 25 anos, que sempre quis trabalhar na área de transporte pesado e gerenciamento de risco, eu me lembro muito de uma coisa que a gente até comentou nos bastidores aqui, que foi a questão de um país violento, um país com uma política difícil e um país violento sempre trabalhou com o roubo a banco, e essa sempre foi uma característica, e na medida em que os bancos foram se aprimorando na questão de segurança, isso me lembra muito aquela porta rotatória que eles colocavam, e que o trânsito estava na rua e ao mesmo tempo estava para você entrar no banco, e todos aqueles que tinham metal nas pernas não conseguiam entrar. Eu me lembro de uma entrada num banco uma vez que um cara falou assim, eu vou tirar minha roupa inteira para vocês verem que eu posso entrar, e ele foi baixando a calça porque ele queria entrar. Aquilo era o quê? Era tecnologia trazendo para o banco maior segurança. E, infelizmente, a violência e o bandido migrou para a questão do roubo de carga, que era uma coisa que eu já via, e isso foi traçando um pouco o caminho da frota pesada. Por outro lado, eu também acompanhei muito essa mudança do e-commerce, do mais rápido, de fazer com que as coisas chegassem até nós de maneira mais rápida e tranquilas em termos de qualidade, elas tinham que chegar sem danos, e com isso a frota leve começou a se colocar nessa e exigir uma gestão e uma maior telemetria, principalmente porque exigia gestão para ter segurança e maior produtividade. Paralelo ao crescimento dos carros, que é a quantidade de veículos que a gente tem circulando, num país que se caracteriza por ser um país altamente rodoviário. Eu fico entristecida, porque eu queria muito andar de trem no Brasil, mas a gente não vai andar, não tem ferrovia. O transporte aéreo é um transporte muito caro, e aí a gente cai nessa questão de sempre ter que administrar a rodovia. É nisso que a GoFleet se posiciona, nessa gestão e em várias aplicações? Comenta comigo um pouco sobre isso. É nisso, Lucimar. E você trouxe aí um background aí da história, né? Eh, os meliantes São estavam meus quase 60. os meliantes estavam lá roubando agência de banco, estavam atrás de dinheiro, né. Pelo nosso país ser rodoviário, quando essas agências acabam ali se, eh, elas vão melhorando sua segurança, né, colocando a roleta que você comentou, né, aquela pedindo para você tirar todos os itens de metal e etcétera, ficou mais difícil Hoje não tem nem dinheiro, né, Sérgio? Hoje não tem dinheiro. hoje é Quem um tem dinheiro na dinheiro virou um carteira? plástico, né.
né? E aí acontece que esse bandido, ele fala: "Bom, a riqueza do Brasil não está mais aqui na agência, onde é que ela está? Ela está andando em cima de rodas nas rodovias brasileiras", e começam então a fazer o roubo de carga. E aí, Lucimar, você deve lembrar que as quadrilhas elas se juntavam, né, tinha quadrilha que roubava o cavalo e tinha quadrilha que roubava a carga, né, e Isso, é largava só a verdade. carroceria do caminhão ali. Então, começou a ter toda essa organização e assim veio o rastreamento para o Brasil, né. O rastreamento nessa época, né, a gente estava olhando muito mais para a questão de emissão de CO2 lá na Europa, etcétera, né, daí que começaram as primeiras aplicações de rastreadores, inclusive via porta OBD, e veio para o Brasil nesse formato de: "Poxa, se eu tenho latitude e longitude aqui, eu consigo proteger tal carga ao longo do seu percurso", e vem todo esse ecossistema da frota pesada, né, do transporte logístico. E aí, na Golsat, né, então Golsat, o que estava acontecendo nessa época, né? Como que ela iniciou suas operações? Dentro de uma das empresas de frota pesada, existiam ali, algumas pessoas que estavam começando uma iniciativa para frota leve. O mercado de frota pesada, né, o mercado de logística no Brasil já estava bem desenvolvido e as empresas estavam começando a comprar, não só as transportadoras tendo caminhões, mas agora fazendo a operação de última milha com veículos leves, fazendo operações de vendas, né, com veículos leves, fazendo operação de serviço de campo, instalação de internet, de Sim. reparo de gasoduto, etc., tudo com veículo leve. Então, aparece ali um novo mercado que não era o roubo de carga, era o mercado da frota leve. Foi aí que um desses diretores ali dessa empresa, que chamava Trux Control, né, que é o Ricardo Imperatriz, nosso CEO na GoFleet, olhou e falou: vamos iniciar o trabalho com frota leve. Só que frota leve tem uma coisa muito diferente, Lucimar. Não tem a carga. O que é mais importante ali na Aham. frota leve? É a vida daquele condutor, dos demais condutores que estão ali no trânsito e dos pedestres, que também estão participando do trânsito. Então, tudo E a aquilo gestão de que e a gestão dessa frota, né? e a gestão dessa frota, tudo aquilo que antes estava bastante focado na gestão de risco, né, na frota pesada, começa a se voltar para a gestão de segurança, no sentido safety, né, de preservação de Safety. vidas, Aham. e para a economia inteligente, ou seja, gerar mais com menos. Porque agora você começa a ter um novo tipo de frota nas empresas, que são as frotas leves, e você deve se lembrar, Lucimar, que a gente recebia currículos lá no passado, "Ó, tenho carteira de habilitação A e B, tenho carro próprio", vinha escrito no currículo, Aham. né. Isso mudou, agora o carro, se ele é ferramenta de trabalho, a empresa entrega o carro, igual a empresa entrega um computador para um desenvolvedor trabalhar na programação. Então a empresa que É uma precisa, ferramenta de trabalho. ele se torna uma ferramenta de trabalho, e nada mais justo e nada melhor do que a empresa, então, observar esse meio de produção que é o veículo, assim como ela observa todos os demais meios de produção que ela tem. Aí eu vou andar mais um pouquinho com você, porque eu acho que você me puxa para um tema que é o seguinte: eu acho que a tecnologia vem dando sinais. A tecnologia evolui, ela dá sinais e a gente tem que se adequar e não viver sem ela. É bem isso que você falou. Eu vou fazer gestão da empresa que está instalando internet e quantas empresas estão instalando fibra o tempo inteiro. E esses caras estão para a rua e cada vez que eu chamo um, ele chega cada vez mais rápido. É uma loucura, porque ele chega cada vez mais rápido. Antes você tinha que agendar para dali 3 dias, agora você agenda para as próximas 4 horas e o cara já está te avisando: eu estou aqui perto, eu acabo de sair de um serviço que é aqui do lado, eu posso passar você na frente, chegar um pouco antes. Quer dizer, isso para mim é gestão e isso é demanda do mercado, isso é demanda desse tempo. De um ano para cá, mas para a GoFleet isso já vem desde 2016, 17, a gente começa a falar em vídeo telemetria. Eu já comentei com você que eu olhei bastante feio para a questão da videotelemetria, porque eu me sinto invadida com a videotelemetria. E eu queria que você me contasse um pouco como é que você sente isso, como é que a GoFleet se posiciona e entende a videotelemetria, como segurança, como conveniência, ela te auxilia com algoritmos de inteligência, e você acha que isso realmente faz avaliação de motorista e avaliação de condução? E principalmente conta para mim como é que é isso dessa invasão eu me sinto invasão de domicílio, sabe? Estão me invadindo. Me conta um pouco disso.
Perfeito. Embora venda, hein, embora a Jimmy seja isso, a Jimmy veio na nossa vida aqui enquanto empresa para as câmeras, eu estou assustada com o crescimento e necessidade da câmera, mas me conta teu posicionamento. Olha só, Lucimar, então, a Golfit, né, estava olhando muito, muito para o safety, né, e vou falar mais, segurança é um bom negócio, viu, Lucimar? Quando você aplica em segurança, né, essa segurança de preservação de vidas, você tem retorno financeiro positivo em outras áreas, Tá? né. Então, já que ela está posicionada assim, a gente sempre fez uma troca muito grande lá nos Estados Unidos com a NAFA, que é a North American Fleet Association. Então, sempre vai um integrante da Golfit lá para a NAFA, a gente vai dentro da comitiva do Instituto Parar, pelo menos um integrante para trocar. Aliás, eu acabei de voltar de lá agora em abril de 23. A gente sempre vai para lá para trocar com eles, né, entender o que acontece lá. Afinal, é a maior associação de gestores de frotas do mundo. E aí, tem um prêmio lá que é chamado a 100 Best Fleets, que são as 100 melhores frotas. E eles analisam ali questões de gestão, tanto de segurança quanto de safety. E a pessoa que criou esse prêmio é o Tom Johnson. Tom Johnson, que acabou de falecer, tem 4 meses que ele faleceu. E esse prêmio continua, é o principal prêmio hoje da NAFA. O Tom Johnson já veio aqui para o Brasil várias vezes na conferência do Instituto Parar, e nas conversas que a gente tinha com ele, ele falava para a gente: vocês precisam trabalhar com câmeras. Vocês precisam trabalhar com câmeras. Isso aí era 2015, 2016. A gente falava, nossa, mas como é que vai ser isso, né? Como é que nós vamos trabalhar com câmeras? E a Uhum. gente começou a buscar no mercado, Lucimar. Começamos a buscar e achamos câmera automotiva, né? Que tinha ali um processamento. E a gente começou a trabalhar em cima dessas câmeras lá no início e maturar todo um processo. E a gente foi entendendo que a videotelemetria, ela traz, o safety num nível muito mais elevado do que apenas a telemetria. Porque além de você ter todos os dados ali, né, de aceleração, curva, frenagem, velocidade, latitude e longitude e outras lógicas que são possíveis de se aplicar em cima desses dados crus, né, você tem a imagem, né, você tem fotos, você tem vídeos, então você consegue entender de uma forma muito mais ampla aquilo que está acontecendo e consegue aplicar inteligência artificial em cima desses vídeos, que é o que a gente chama então de visão computacional. Então, o que a Golfleet Sim. fez desde então até agora? A gente vem trabalhando com câmeras num processo bastante rigoroso. Inclusive, trabalhamos bastante com o JC400, a versão Papa, né? A gente fala Papa, que é o P de Papa, e estamos Uhum. trabalhando para iniciarmos o uso do JC400D, que é o JC400 Delta, né, com a aplicação de inteligência Tá. artificial. Então, para nós, a videotelemetria ela veio para ficar e ela só vai crescer, Lucimar. Ela só vai crescer não só para dentro do veículo e em volta do veículo, mas ela vai Em crescer volta. em N facilities, né, em todas as áreas que a empresa está atuando, ela vai crescer. Agora, por exemplo, lá na NAFA, tinha uma das empresas que já há algum tempo faz câmeras, né, nasceram há, deve ter 5 anos, tinham poucas câmeras, hoje eles têm milhares de câmeras espalhadas em veículos, e eles estão colocando, por exemplo, para transportadoras, eles colocam nas docas ou em galpões e etc. E você vê tudo no mesmo sistema. Então você consegue acompanhar todo o trabalho, né? Você consegue perceber se as pessoas estão trabalhando com os equipamentos de segurança para fazer o carregamento daquele caminhão, etc. Então, a videotelemetria ela veio de fato para ficar e ela só vai crescer. E existe uma infinidade de possibilidades que pode se tratar com isso. E aí, Lucimar, você me perguntou uma coisa interessante, né, que é a questão da privacidade, né? E privacidade, essa é uma dúvida muito comum que muita gente me pergunta: poxa, videotelemetria é invasão de privacidade? Né? E como é que fica a LGPD? Não é assim? A gente não é a primeira Uhum. coisa que a gente pensa é a LGPD, né? E na verdade, a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo, né? Porque o gestor de frotas, ele não deve ter nenhum problema com LGPD nem com invasão de privacidade. E olha só, primeira coisa, LGPD é para dados pessoais, né, não é para gestão de veículos. Né? LGPD é para dados pessoais Uhum. e dados sensíveis. Né? O que são os dados sensíveis lá? Ó,
são dados, né, de racial ou, né, qual que é a sua etnia, suas opiniões políticas, seu CPF, convicções religiosas, filosóficas, dados relacionados à sua vida sexual, né, sua orientação sexual, ou seja, isso são os dados sensíveis que são tratados lá na LGPD. O motivo dela é porque houve uso indevido desse tipo de dado no passado, né? Mas se olhar bem, o artigo 2º diz assim, da LGPD: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, primeiro inciso, o respeito à privacidade. É aí que o bicho pega. Poxa, então videoteleme videotelemetria é invasão de privacidade. Não, não é. Por quê? Primeiro, a primeira coisa que o gestor tem que Sim. fazer é ter uma comunicação assertiva com os seus condutores, né? Que é aquela história do Big Brother versus anjo da guarda, né? A videotelemetria ela não é um Big Brother onde o gestor quer assistir, né? Vou usar a videotelemetria para ver o que você faz, Uhum. para te aplicar advertência. Não, ela é um anjo da guarda, né? Existe uma causa ali que é evitar acidente, que é aumentar a segurança, né? Que é Uhum. diminuir multas, né, diminui a perda de CNH. Imagina, um condutor que perde uma CNH por 12 meses, ele perde o emprego, praticamente. Mas isso aqui é só a parte de comunicação assertiva entre o Entendi. gestor e os condutores. Agora, no direito, no direito nós não temos esse problema de invasão de privacidade. E explico. Dr. Carlos Tudisco, aqui, que trabalha aqui na GoFleet, que inclusive dá a disciplina de política de frotas no PGF, que é o Programa para Gestores de Frotas, né, um curso profissionalizante para gestores de frotas, do Instituto Parar, ele diz sempre: ó, não conheço nenhuma decisão onde na Justiça do Trabalho o funcionário condenou uma empresa alegando invasão de privacidade. E, pelo contrário, conhece decisões onde o funcionário questionou a empresa e a empresa teve o ganho de causa. Por quê? E aí vem o grande ponto. Invasão de privacidade, ela precisa ir no íntimo da pessoa, né? O veículo, ele é uma ferramenta de trabalho, né? A gente tem outras ferramentas de trabalho, né? Uma câmera em salas de reunião. A gente não fica lá, ó, tem uma câmera aqui em cima e então estão invadindo minha privacidade. Não. Aham. Fotos em portarias de prédio. Você tira É foto de lá, entender, até exatamente. dá um sorriso ali, tudo certo. Não estão invadindo a sua privacidade. E a gente tem que pensar que na operação de uma frota no Brasil, a gente tem aí de 30 a 40 mil mortes por ano, né? Quando um juiz entende isso, ele fala: poxa, é óbvio que tem que ter câmera em veículo. Faz muito mais sentido você ter câmera em veículo do que ter câmera numa sala de Tem, tem. reunião, né? Deve morrer bem menos gente em sala de reunião. E a proteção que a gente tem jurídica disso vem do artigo 2º da CLT, que cede à empresa o Seu poder e o CPF, dever de controlar os meios de produção. Por quê? Porque é a maravilhosos. empresa que assume os riscos econômicos da sua atividade. E o carro, como a gente já falou, ele faz parte do meio de produção da empresa, né? Seja para serviço de campo, seja para força comercial, né? Força de Sim. vendas. E existem exemplos aí, eu vou dar um exemplo aqui, e-mails corporativos, né? Violação de correspondência é crime, certo? Porém, a Justiça do Trabalho já pacificou isso em relação às empresas. A empresa tem direito a monitorar e-mails de funcionários, inclusive pode aplicar infrações, né? Pode aplicar algo nesse funcionário por conta de ter circulado ali um e-mail que não foi corretamente colocado. Então, tudo isso dito, é importante a gente entender que a videotelemetria não é uma invasão de privacidade, pelo contrário, para o condutor ela ajuda esse condutor a conduzir cada vez melhor e para a empresa ela ajuda que esses meios de produção sejam utilizados da melhor maneira para garantir segurança, né, preservar vidas e trazer economia inteligente para a frota sem problema algum com o direito, Lucimar. Eu acho curioso, Sérgio, porque na medida em que você vai falando, eu vou me lembrando assim, quando eu fui mãe, há 40 anos atrás, era o máximo as escolinhas que tinham a câmera que você podia ver ali dentro o que que acontecia com o teu filho, né? E isso era o máximo. Quando a gente traz isso para a realidade, depois eu me lembro dos pet shops, que você levava o seu cachorro para tomar banho e tinha uma câmera que você via como é que eles estavam tratando o seu pet ali.
E eu acho curioso, porque quando a gente traz isso para a realidade atual e junta todos esses dados, o que nós estamos fazendo, né? Eu sou do tempo de abrir a escuta dentro do carro para saber o que estava acontecendo ali. Nós estamos juntando os sentidos, que é aquilo que o ser humano tem enquanto inteligência, que nunca será substituída pela inteligência artificial, mas nós estamos juntando aquilo que o ser humano tem, que é a capacidade de ver a locomoção desses carros ou dos condutores, ao mesmo tempo ouvir o que está acontecendo ali e ao mesmo tempo ver o que está acontecendo. Eu acho que a única coisa que falta é o que falta para a inteligência artificial, que é o sentido do sentir, né? Você não consegue sentir o cheiro e você não consegue ter o paladar daquilo. Mas nós estamos unindo numa inteligência artificial, computacional, como você disse, todas as possibilidades. E o que é inteligência artificial, se não isso, né? Que é você embarcar algoritmos que nós humanos colocamos, usar a inteligência artificial como ferramenta, receber essa informação e analisar essa informação. Então, o humano entra no antes e no depois. A câmera, para mim, ela é uma ferramenta que claro que ninguém gosta de ser monitorado 24 horas, mas nós somos monitorados num shopping, num cinema, numa sala de reunião, numa agência bancária, numa recepção de um hospital. Você está ali o tempo inteiro sendo monitorado e avaliando o como você conduz, né? O como você está indo. E olha só, Sérgio, Lucimar, nessa. Diga, na câmera, permita-me, imagina. ninguém fica assistindo aquilo o tempo todo, porque você imagina a quantidade de vídeo Claro. que tem, é muita coisa. Mas vou chegar lá. Antes disso, vou te fazer uma pergunta. Se você fosse colocar numa van, vamos colocar o veículo agora, né? Se você fosse colocar o seu filho num transporte de van escolar, você prefere aquela câmera, aliás, aquela van que tem câmera ou a que não tem câmera? Claro que aqui tem câmera. Claro que aqui tem É câmera, óbvio. porque aquele Sim. condutor provavelmente ele vai estar muito mais zeloso com com toda a condução que ele faz com o veículo do que o que está sem câmera. E inclusive você consegue observar aquilo que acontece ali dentro, né, daquele ambiente. Então, trazendo isso para a realidade, ó, o cliente que é você, Lucimar. É você que é o cliente, você prefere o que tem câmera. O condutor, ele Uhum. deve preferir trabalhar para frotas que tenham câmera. É, o gestor vai ficar assistindo aquilo o tempo todo? Não, ele só vai olhar para aquilo quando houver algum problema ali. Quem é que vai ajudar esse gestor a entender que existe algum problema? É a inteligência artificial. Por quê? Porque Sim. ela vai fazer o trabalho de identificar padrões, né, como por exemplo fadiga, falta de uso de cinto, né, e N eventos que a gente sabe que existem e são padrões reconhecíveis de forma eh, através da inteligência artificial, né, que a gente consegue reconhecer pela visão computacional, e que quando isso acontece, aí sim o gestor pode ou assistir aquele vídeo, se for necessário, ou simplesmente entender assim, ó, teve um uso aqui sem cinto. Poxa, eu preciso conversar com esse condutor para entender o que que houve, né? Ó, teve aqui, esse condutor está cansado. Poxa, eu preciso interromper essa operação, porque isso aqui é um risco para ele. Não é a empresa que vai, sofrer tanto, quem vai sofrer é ele e a família dele. Então, é muito melhor você trabalhar num lugar que tem um anjo da guarda, que é uma câmera ali trabalhando, e esse anjo da Sem guarda, ele dúvida. vem com uma inteligência artificial acoplada para aumentar a eficiência do trabalho do gestor de frota. Aumentar a eficiência do trabalho significa aumentar a economia e aumentar a segurança, preservar vidas. Esse papo com você me leva, sem dúvida, pelo tempo aqui que nós estamos falando, a convidar você para um próximo, onde a gente pudesse, eu nem estou encerrando, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar com você, mas convidar você para um próximo onde a gente traga alguns cases. Eu que atendo aqui gente que quer comprar a câmera, o cara vem direto para comprar o hardware, eu preciso explicar para ele que plataforma ele trabalha, com qual plataforma, que tipo de inteligência artificial ele vai embarcar, que o rico está exatamente na inteligência que ele embarca, mas na medida em que eu tenho que explicar isso, eu sinto que eles têm muita dificuldade ainda, o mercado brasileiro ainda tem muita dificuldade de receber a câmera, e eu não tenho dúvida de que ela é o futuro, tanto a externa, quanto a interna, e quanto as próprias de cabine. Eu acho que ela é o futuro da telemetria nos próximos 5 anos, que explica o início lá, né? Um mercado valendo 9 bilhões de dólares, que pula para 17, e pula para 17 em 5 anos como? Com esse tipo de atividade, que vai mudar muito a nossa forma de viver, vai mudar muito a nossa forma de encajar, muda, né? Hoje a gente já faz um pedido de e-commerce em casa e quer receber no mesmo dia, muitas vezes recebe.
Eu recebo o Amazon na minha casa no mesmo dia, eu penso: "Ainda bem, porque eu comprei no impulso, quero receber, senão eu vou cancelar que ainda dá tempo". Na medida em que eu recebo, a gente fica com isso, né. Sérgio, a Golflit sempre foi tida, e eu te digo isso porque viajo esse país todo e atendo mais de 300 clientes que a gente chama de dealers, mas que são service providers, são provedores de serviços que estão atendendo os frotistas. A Golflit sempre foi tida como uma empresa que sai à frente. Eu acho que você acabou de nos contar um pouco desse histórico, a gente sabe que ela vem de um grupo, mas desse histórico que sempre saiu à frente. Nos conte, até para a gente poder passar isso para frente, se vocês têm uma política de distribuição ou programa de parceiros, ou se exclusivamente vocês são Golflit para Golflit. Como é que é isso em termos de mercado mesmo, B2B? Como é que vocês atuam? Perfeito, Lucimar. Nós temos, aliás, vou até voltar, né, te responder aqui. Sim, está aceito o convite aí para fazermos aí um Para a próxima. aprofundamento num próximo podcast. Nós temos na Golfit um programa de parceiros. Esse programa de parceiros ele trata, acho que 2 áreas aí, né, principalmente, né. Um são empresas parceiras, que são canais de distribuição, e temos algumas que trabalham conosco, especialmente locadoras, né. Então, você vai locar um carro, um carro na divisão de gestão de frotas de uma locadora corporativa, você pode sair dali com a telemetria Golfit já instalada por padrão e, inclusive com o white label daquela locadora, né. Então isso é algo que já existe, e funciona com as principais locadoras do país. Podemos citar aqui 5 delas. E também temos o programa de parceiros para brokers, né. Brokers aí são pessoas físicas, né, ou, microempresas que fazem a venda do produto Golflit e são comissionados por essa venda. Então, assim, não são pessoas que trabalham na Golflit. A força de vendas da Golflit, ela é toda, contratada da Golflit, e a gente montou esse programa para brokers para que outras pessoas consigam também vender, a telemetria Golflit no mercado em diferentes regiões. Isso para aumentar a capilaridade que a empresa consegue, Sim. eh, que ela consegue penetrar aí no Brasil e levar o Golflit para mais e mais empresas aí. É, porque quando você viaja e começa a sentir as regiões, é incrível. Primeiro que as necessidades são distintas, até porque são por características distintas. E o aprendizado, né, o nível de maturidade é diferente. Eu sinto uma coisa aqui em São Paulo, outras necessidades são as do Rio. A gente faz muito a gestão da frota de ônibus do Rio de Janeiro, tanto a urbana quanto a coletiva, e são características completamente diferentes do que eu vejo na gestão aqui de São Paulo, que é diferente do que eu vejo na do Sul. E aí, quando eu vou para o Nordeste, é mais ainda. O Centro-Oeste, para mim, é uma incógnita. E aí a gente abre também para outras áreas, como a área agro, que não é o foco específico da Golflit, mas que a gente atende muito aqui. E eu acho muito rico isso, porque é um juntar de informações para, ao final, você conseguir fazer uma melhor gestão, sem dúvida é isso. Sérgio, para Lucimar, não alongar, somente a mas diga, tecnologia não resolve. não Sempre temos que resolve. ter ali pessoas por trás. A gente monta o software sempre, eh, em pecinhas de Lego, para que o gestor consiga trabalhar aquilo e aplicar a sua operação. Então, como você falou, a operação no estado de São Paulo, né, é diferente da operação lá no Nordeste, por conta né, dos tipos de serviço onde as frotas estão sendo empregadas, e para isso é necessário que você tenha pessoas que estão especializadas naquele tipo de operação, para poder conseguir configurar, vender, né, e atender o cliente da melhor forma possível. Então a gente está muito, muito em linha, acreditamos muito nisso que você acabou de falar. É. Você sabe que muita gente me pergunta assim: "Ah, por que que você deu certo nessa área?" Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: "Não adianta você se apaixonar pelo processo ou pela solução, apaixone-se pelo problema." Quando você se apaixona pelo problema, e aí cada cliente tem um, quando você se envolve com o problema, a solução vem e o processo vem no durante. Mas você tem que olhar o problema do cliente, tem que entender o que que não está bom ali, qual é é o que os mais jovens, que eu não gosto muito dessa coisa, quando eles começaram a dizer assim: "Você tem que entender a dor do cliente", mas é isso, você tem que entender o problema, você tem que entender a dor do cliente. E é tão gostoso, Sérgio, né, para a quando você gente consegue criar a é solução, uma delícia. colocar para É, funcionar, e você vê que aquela solução se aplica para N outros clientes,
e a vida de cada um deles Isso. melhora. E a vida melhora. Eu acho que esse é o grande prazer de trabalhar e de você conseguir perceber que você ajudou e que você foi um facilitador naquela questão. Sérgio, para não alongar, dá um recado para o Serginho que, se você pudesse voltar atrás, você diria: esse é o conselho que eu daria para este cara que está nessa posição hoje e que tem essa visão tão ampla. Que conselho você daria para esse menino de tempos atrás? Olha, seja mente Além de aberta, cantar, hein? Além de além de cantar. cantar, seja É, mente aberta, né, tá. escute os mais velhos, né, porque os processos pelos quais eles passaram, foram processos que os amadureceram, e você vai passar pelos seus processos também, mas quando você escuta os mais velhos, você consegue passar melhor por esse amadurecimento, por esse processo, e consegue, aprender com o aprendizado dos outros. E aí você acaba, inclusive no final das contas, chegando num nível, né, numa capacidade de contribuição, de uma forma mais ampla, né, mais holística, e que acaba gerando impacto e fazendo a diferença verdadeira na vida das pessoas. Afinal, é isso que a gente quer se sentir útil. Então você consegue se Sim. sentir mais útil nesse formato. Então, seja a mente aberta, escute o que cada um está falando. Mesmo que aquela ideia seja bastante divergente da sua, escute, processe, reflita sobre aquilo, né? E acho que isso que eu falaria ali para o Serginho ali do passado. Pessoal, para quem está no podcast não vai ter oportunidade de ver, para quem está no YouTube vai ter oportunidade de ver, mas eu tenho um comentário que eu achei bastante curioso. Quando a gente estava ajustando a câmera e o Sérgio ajustou ali, eu vi um violão lá no fundo, eu brinquei com ele e falei: você toca? E ele disse assim: ah, eu toco, a gente já teve uma banda ainda Golsat, agora Golfleet, eu toco, esse é um ponto meu do meu lado humano. Como eu acho que o ser humano é uno, ele é essa mesma pessoa que é o mesmo que é pai, que é mãe, que é madrinha, que é tio, é o mesmo que está aqui trabalhando, é o empresário, é o gestor. Eu falei para ele assim: e hoje em dia você toca? Ele falou: mais do que isso, hoje em dia eu canto, porque cantar era uma coisa que eu tinha medo, então eu resolvi cantar. E eu levo o recado que eu daria para mim, Lucimar, a Lucimarzinha, é essa coisa do não tenha medo. E eu achei muito interessante você trazer isso, porque eu acho que não dá para a gente ter medo, a gente tem que arriscar, aprender sempre, aprender sempre, aprender sempre, aprender sempre. É o aprendizado que me mantém viva. Eu sou uma pessoa que sem o aprendizado não dá, para poder compartilhar, para poder passar para frente e aí fazer sentido na vida. E acho que a gente tem que vencer o medo. Eu conheço algumas pessoas, uma específica que canta muito bem, e aí eu sempre digo assim: não, eu não posso cantar com você, porque olha a sua voz, olha que você sabe os tons, sabe tudo, eu não posso cantar. Ai, entra no karaokê e canta sim, porque é muito bom e porque é uma forma de pertencer e é uma forma de relaxar. Para mim, o Vale a fundamental é pena. aprendizado, vale a pena. Para mim, o fundamental é o aprendizado e é a clareza de raciocínio. Eu acho que quando você tem clareza de raciocínio, eu tenho isso hoje através de alguns recursos que eu utilizo, de uma mentoria que eu fiz e que me trouxe a clareza. Quando você tem luz, você vai, porque aí você não tem medo. E aí você não tem medo, você canta. No escuro ou com a luz acesa. Canta e produz. E acho que esse é o caminho. Ah, Sérgio, muito obrigada. Você sabe que eu estava assim bastante dura, tensa nessa entrevista com você, porque eu sei que você é referência nessa área, que você tem essa cabeça de dev me assusta, porque vocês veem o todo. Mas foi muito bacana, eu te agradeço imensamente. Você é super convidado para a segunda, uma segunda mais técnica, que com certeza eu vou incluir o João Gomes, que é o CEO da Jimmy, que está conosco aqui no grupo, para que vocês possam trazer juntos informações não tão business, mas até mais, ou talvez até mais business, mas que tragam informações mais técnicas para a gente dissipar essa informação. Eu acho que a gente tem que levar cada vez mais e levar para todos os cantos desse país. Pessoal, Mobilidade 4.0 é o podcast que a Newtek está trazendo para trazer informação, para deixar vocês cada vez mais informados e saber como utilizar a tecnologia. Eu convido vocês a nos seguirem e já já nós estamos no próximo. Na próxima semana ou daqui a uns 10 dias a gente está no podcast 3. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada mesmo.
Lucimar, agradeço demais, admiro muito seu trabalho, tô muito feliz de ter participado desse bate-papo com você. E como falamos, vamos para o próximo bate-papo, Vamos para o mais próximo. para a área da telemetria, que acho que vai ser muito bacana. E novamente, obrigado aí para todo mundo que nos ouviu aí ao longo desse podcast, desse videocast. Um grande abraço a todos. Abração, obrigada.